Então, lei de Kepler. O Kepler ele começou a trabalhar com o cosmógrafo dele. O cosmógrafo ele consistia em fazer figuras geométricas. Deixa eu passar aqui. Opa, mais um pouquinho para frente. Cadê? Me perdi. Tá. Então, voltamos. O Kepler ele imaginava sendo o universo algo simétrico e ele, estudando um pouco a geometria, ele achou que deveria ter algo do tipo desse cosmógrafo aqui. Algumas figuras geométricas inscritas e circunscritas às órbitas planetárias. Então aqui, ó, essa parte aqui é uma órbita planetária, aqui é outra órbita planetária, aqui outra, e assim sucessivamente. Como o desenho que aí aparece. Ó. Aqui você teria, por exemplo, a órbita de Mercúrio. E aí você faz um quadrado em volta dela, e circunscrito a este quadrado estaria a órbita de Vênus. E assim um pentágono, e assim sucessivamente. Tá? Agora veja que muda a figura geométrica para fazer uma outra órbita. E ele meio que coincidia, chegava muito perto, essas órbitas aí, onde temos as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Mas se ele fosse continuar com as figuras geométricas, aparecia uma outra região aqui, que deveria ter um planeta, onde hoje tem um cinturão de asteroides. Aí surgem várias teorias, né? A gente podia ter um planeta, etc, etc, etc. Não cabe agora entrar por aí. Aqui somente fazemos uma checagem do modelo de Kepler. De acordo com o modelo de Kepler, aqui estaria a relação da órbita de Mercúrio dividida pela órbita de Vênus. E teremos um número próximo de 2. Órbita de Vênus dividido pela órbita da Terra e teremos um número pouco acima de 1. E assim sucessivamente. E esses são os dados do modelo de Kepler. Os valores atuais são esses valores em preto. Ou seja, ele estava muito próximo dos valores corretos. Mas faltava ainda alguma coisa para ficar bem legal. Aí um exemplo do cosmógrafo. Mais um pouquinho à frente. Vamos lá. Ele começa, a primeira lei que ele observa e vê é a lei das órbitas. Então, para a gente entender, isso aqui é uma órbita circular, é uma circunferência. E ele entende que os planetas não andam em órbita circular, senão que em órbitas elípticas. Isso muda completamente, porque a órbita circular tem um centro, a elipse tem 2 centros, ou seja, 2 focos. Já vamos tratar sobre isso, né? Então, 2 focos. Ali estaria a órbita do planeta, está avantajada essa elipse. Aqui estariam os focos dessa elipse, onde um dos focos da elipse está o Sol. E aí muda completamente a questão mecânica do planeta, a questão cinemática dele. Porque se ele tivesse uma órbita circular, você poderia dizer que o movimento é um movimento circular uniforme. Mas no momento que ele passa a ter uma elipse, tem uma força de atração aqui, chega aqui em cima, ele vai parando e ele volta. E aqui ele acelera, aqui ele passa rápido. Então, observando esse desenho aí, essa gravura aqui, essa gravura aqui, ela mostra bem, o vermelho é o vetor velocidade. Veja que ele aumenta e diminui. Aqui ele está longe do Sol, afastado do Sol, afastado do hélio, chama-se de afélio. Nessa região aqui. Aqui ele está próximo ao Sol, chamando de periélio, perto do Sol, perto do hélio. No periélio, a velocidade é maior, no afélio, a velocidade é menor. Isso quer dizer que ele vai aumentando a velocidade, vai acelerando, e aqui ela vai freando a velocidade. Então a velocidade deixa de ser constante e passa a ser uma velocidade variável. Isso muda completamente. Essa lei das órbitas elípticas tem toda uma implicação em você conseguir determinar, achar e até mesmo navegar à noite, por exemplo. Você sabe a posição dos astros. Então, a forma de você tirar a Terra do centro, colocar o Sol, você começa a entender melhor a navegação, por exemplo, noturna. Quando você entra com as leis de Kepler, fica mais fácil ainda de entender por que um planeta está aqui ou ali. Segunda lei é a lei das áreas. Diz o seguinte: os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais. Como assim? Então, o planeta ele saiu dessa posição aqui até essa aqui, levou um mês. Ele faz essa área azul aqui.
Essa área azul aqui, 2, área 1 e área 2, elas têm o mesmo tamanho. Não o tamanho aqui, o tamanho, a área, o valor da área é o mesmo. Então, daqui, desse ponto até esse ponto, ele leva o mesmo tempo que desse ponto até esse ponto. Isso é interessante, corroborando mais ainda que aqui a velocidade é maior, portanto o arco aqui ele anda mais rápido, e aqui ele é mais lento no afélio, que faz com que ele ande a mesma área no mesmo tempo desse aqui. Mais uma imagem aqui mostrando somente a questão das áreas iguais. Então, a qualquer momento você parar o vídeo e for ver o quadro, essa área que está ali demarcada, ela é igual, ela não muda, ela é a mesma. Terceira lei, a lei dos períodos, assim conhecida como a razão do período de revolução de um planeta ao quadrado, ou seja, o tempo que ele leva para dar a volta ao quadrado, dividido pelo raio médio. Lembra que o raio não é um só, porque você tem uma elipse, então o raio ele é variável. Mas pegamos o raio médio e elevamos ao cubo, e se a gente fizer a razão do período pelo raio, ou seja, período, volta aqui, opa, vamos lá, pegar o período ao quadrado pelo raio ao cubo, isso dá uma constante para os astros que estão em volta de um outro astro. Então, por exemplo, se você pegar o período de revolução ao quadrado de Mercúrio, dividido pelo raio ao cubo de Mercúrio, você vai achar uma constante que é o mesmo valor para Marte, que é o mesmo valor para a Terra. Assumindo que a distância da Terra até o Sol é uma unidade astronômica e que a volta do Sol, da Terra em torno do Sol é 1 ano, esse número é próximo de 1. Portanto, aqui nós temos, para a Terra, vai ser basicamente 1. Está aqui. Está aqui. Para Marte, 1 também, e todos eles chegam muito próximo de 1. Então, essa lei é interessante, que com essa lei daí, você consegue saber qual é o tempo de revolução desses planetas, quanto tempo eles levam para dar a volta no Sol. Isso é muito importante, que a gente comece a observar que os planetas que estão mais afastados do Sol, eles andam mais lento, eles são mais devagar. Os planetas mais próximos do Sol giram mais rápido. Bom, lei de Kepler era basicamente isso, são essas 3 leis. Voltando lá e recapitulando. Lei das órbitas, que as órbitas são elípticas. Lei das áreas, os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais. E a terceira, que é a lei dos períodos, onde você pega o período ao quadrado, dividido por r ao cubo, e dá uma constante. Para todos os planetas em torno do Sol. Se, por exemplo, vamos pegar Júpiter, que é um sistema solar, praticamente um sistema solar, tem 4 luas conhecidas, mas tem muitos mais astros em volta. E se você fizer essa relação, também vai achar todos esses astros que estão em torno de Júpiter com o mesmo valor. Então, cada sistema solar, ele tem cada sistema de rotação, né? E aí lá não é solar, lá é um sistema lunar, né? O sistema jupiteriano, assim dizendo. Tá? Vamos lá. O Newton, por sua vez, está aqui, cadê a fotinha do Newton? Vamos lá, o Newton. Ele começa a desenvolver, além de muitos cálculos matemáticos, muitas teorias da física, ele também observa a gravidade. E ele intui que os corpos, as massas, elas devem se atrair, de forma que deve ser proporcional ao valor das massas. Quanto maior as massas planetárias, maior essa atração, e deve cair com o quadrado da distância. Isso quer dizer que quando eu dobro a distância de um corpo para o outro, a força não cai 2 vezes, ela cai 4 vezes, ela cai com quadrado. Se eu triplicar, essa força cai 9 vezes. Se eu quadruplicar esta distância, essa força vai cair 16 vezes. Isso foi uma abstração de Newton, chamada abstração newtoniana. Ele achou que era e intuiu a lei da gravitação universal. Ela não é uma lei empírica, é uma lei teórica. Aqui temos a força gravitacional, ou força-peso também. M é a massa do corpo 1,
E M2, Mzinho, é a massa do corpo 2. Veja que aqui pode ser a massa da Terra e a massa do seu corpo para dar a força-peso. Essa distância é entre os corpos, mas é entre os centros. Então, nós não temos distância zero para a Terra. Temos distância de 6.400 quilômetros até o centro da Terra. E aqui a constante universal da gravitação, que tem este valor, mas Newton não sabia desse valor ainda. Quem vem trabalhar com esse valor é o Lord Cavendish. Eu vou dar uma paradinha no vídeo agora e vamos falar mais um pouquinho da gravitação.